Olá, boa noite, tudo bem? Não sei quem que vai entrar ao vivo aqui agora, esse horário. Mas essa é uma live, resumo da live de hoje cedo. Olá, olá, tudo bem? Ó, já entrou a pessoa. Tô fazendo uma live bem rapidinho. Olá. Então, o motivo dessa live é que hoje cedo eu fiz um teste gravando no TikTok. Ficou um pouquinho comprido a live, né? Achei que ia ficar mais tranquila, mas realmente ficou bem compridinho. E não tô conseguindo subir ela aqui pro Instagram. Eu vou conseguir subir, acho que se eu não me engano, acho que dá pra subir ela pro YouTube. Mas pra cá não dá. E nem lá pro TikTok também depois eu consegui, porque lá ele só consegue em 10 minutos no máximo. Enfim, faz parte da história. Mas o motivo dessa live é o seguinte: é contar um pouquinho da minha experiência na medicina veterinária, do ponto de vista da neurodiversidade, né? Então eu tô fazendo uma live resumo para quem não conseguiu assistir hoje cedo. Para quem não me conhece, ou para quem já conhece, enfim, meu nome é Flávio, sou médico veterinário, sou pós-graduado em neuropsicopedagogia clínica institucional e mestre em ciências ambientais. Sou uma pessoa recém-descoberta, vou contar um pouquinho sobre isso, identificada e diagnosticada com autismo nível 1 de suporte, sem deficiência intelectual e da linguagem e também com altas habilidades e superdotação. Além disso, né, pelo diagnóstico tardio, tem algumas comorbidades também, principalmente o TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, mas controlada, medicado, tudo bonitinho, e a diabetes tipo 2, né, consequência também das questões aí hormonais, cortisol e por aí vai relacionado à questão de ansiedade. Descobri, né, essas minhas identificações por conta do meu filho caçula. Então, meu filho caçula estava muito mal, indo muito mal na escola. E depois de um acompanhamento que nós fizemos, foi indicado que ele fizesse uma avaliação para suspeita de TDAH. Aí eu comecei a ler sobre isso, sobre TDAH, e eu descobri que tem questões genéticas e hereditárias envolvidas, né, ao TDAH. E aí muito do que foi avaliado nele eu acabei me identificando também. Essa aqui é a questão. Aí já num acompanhamento, né, também terapêutico, fui indicado de fazer avaliação neuropsicológica para descartar essa possibilidade ou confirmar essa possibilidade. E assim eu fiz, eu estou dando saltos quânticos aqui de meses, mas é para encurtar mesmo a história. E aí nessa avaliação, né, da neuropsicopedagoga, ela na quarta, quinta avaliação, ela já virou e falou assim: você não tem TDAH. Não é esse o seu caso. Mas você tem muitos traços, né, compatíveis com altas habilidades. Então, certamente você tem aí umas altas habilidades aí, mas não é TDAH. As questões do pensamento, você acha que é TDAH por conta da procrastinação, né, da questão da disfunção executiva e outras coisas, mas isso é esgotamento. Isso tem a ver com o TAG, também relacionado ao TAG, mas não necessariamente é TDAH, não fecha, né? Mais altas habilidades provavelmente você tem. Mas tem outra coisa. Aí foi quando ela começou, né? Asperger, exatamente. Antigo Asperger, não se usa, não se está usando mais o termo Asperger agora, né? O Asperger, né? Enfim. Entrou agora na nova classificação como autismo de suporte nível 1, 2 e 3. Antes era leve, moderada e autismo clássico, né? Daí o Asperger era no leve, né? E que é hoje englobado dentro do 1, que é na categoria que eu tô. Aí tem os com deficiência intelectual e ou da linguagem e os sem deficiência intelectual da linguagem, que é o meu caso. Eu não tenho trago todos os outros traços clássicos, apesar de não parecer, mas eu trago os traços clássicos, né? Tanto que fechou o diagnóstico, fechou aí a questão do transtorno.
Mas foi justamente essa dúvida, né, da neuropsicopedagoga, neuropsicóloga, que ela falou assim: você tem muitas características de autismo, mas você mascara, né? Você, a questão, quando eu descobri a questão do masking, né? Da camuflagem social, se adaptou muito bem ao longo da vida, né? Então isso está me confundindo muito. E essa confusão foi o que ele fez com que o meu diagnóstico levasse uns 4 meses para poder ser fechado certinho, porque ela não queria ter dúvidas, né? E várias sessões, várias conversas, houve uma conversa também com a minha esposa, uma conversa com a minha mãe, enfim, onde elas, né, foi indagando, foi vendo e realmente de fato foi verificando para saber se era algo que eu estava mascarando e fiz isso ao longo da vida, na fase de adulta, ou se era algo que era desde a infância. E essa é uma das características, tanto das altas habilidades quanto do autismo. Se nasce com isso, né? Se nasce com isso, não no sentido pejorativo, mas se nasce com a condição, se nasce com o transtorno e morre-se com ele. É claro que ao longo da vida a gente vai amadurecendo, vai treinando, vai trabalhando, vai, enfim, desenvolvendo o nosso autoconhecimento e a coisa vai mudando, né? A gente vai melhorando muitos aspectos, mas os traços estão ali, estão presentes. Em maior ou menor evidência, em maior ou menor intensidade, mas está presente. E esse resumo, né, eu fiz essa introdução para dizer o quê? Porque eu descobri, depois de ter me achado um pontinho fora da curva, ter me achado sempre o esquisito, sempre o estranho, ao longo da vida, da infância, da adolescência, início de fase adulta, junto, na sociedade, junto com as outras pessoas com quem eu convivi e convivo. E eu descobri que tem nome para isso. Não é só ser estranho ou esquisito, né? O pontinho ali fora da curva, o patinho feio. Tem nome para isso. E alguns nomes novos que eu venho descobrindo, né? E tá sendo muito interessante, tá sendo bem legal. Porque eu consigo hoje entender porquê de comportamentos. Por que eu tenho o comportamento que tenho, por que eu fico agindo da maneira que eu fico agindo, né? Por que eu desenvolvo respostas ambientais e comportamentais da forma que eu interajo com as pessoas. Então tem nome para isso tudo nessas respostas relacionadas a esse traços e a condição que eu tenho. E no trabalho, bom, a live é para isso, né? Para poder falar sobre essa resposta também, essa comunicação com como que eu cresci com isso, né? Então já falei uma coisa que é a questão do masking, né, da camuflagem social, que eu por ter dificuldade de comunicação, né, e relação interespecífica, as relações pessoais com as pessoas ao longo da vida, apesar de não parecer, mas eu sempre fui, para quem me conhece, sempre fui o cara mais quieto, o quietinho, o bonzinho, o que não que é calmo assim, né, que é a pessoa mais calma, mais tranquila. Eu sempre fui essa pessoa assim. Ao mesmo tempo eu fui aquele aluno que na minha época, né, hoje em dia se chama de nerd, né? Vou entregar a minha idade aqui. Mas na época o pessoal falava que era o CDF, né? Daí hoje em dia fala que é o nerd, né? Ou geek, né? E eu sempre fui esse cara, né? Então eu era muito difícil de me comunicar com as pessoas. Eu é, tinha dificuldade, mas ao mesmo tempo eu era daquele que pagava para fazer os trabalhos sozinho, né? Para realmente não ter que conviver tanto, para não ter que compartilhar tanto e, né, me relacionar tanto. E tem a ver com o autismo, né? Tem a ver com as altas habilidades. As duas têm a ver. E não pense que quando eu falo altas habilidades de superdotação é mil maravilhas, não é. Tem os seus pontos fracos também. Tem os seus problemas relacionados a essa condição também, né? Essa que é o fato. E, por exemplo, daí vamos falar primeiro agora bem rapidamente sobre a parte boa, depois eu falo sobre a parte ruim da história. A parte boa da história é que eu sempre tive, eu penso, né, eu tenho uma hiperatividade cerebral e eu tenho um pensamento arborizado. Hiperatividade cerebral é o seguinte: eu estou o tempo inteiro ligado, conectado, pensando, raciocinando e fazendo conexões com tudo que eu vejo que me traga algum tipo de benefício, tentando simplificar ao máximo o caminho, encurtar os caminhos para facilitar
o meu dia a dia, o meu trabalho, enfim. E isso é uma característica das altas habilidades. Ao mesmo tempo, o autismo me traz a questão dos detalhes. Tem a questão do perfeccionismo também das altas habilidades. Eu trabalhei bem essa questão do perfeccionismo, que gera ansiedade também, enfim. Mas tem a questão de olhar para o ambiente, perceber os detalhes, iniciar processos e querer ir até o fim, né, daquilo dali. Então isso é uma outra característica minha relacionada a essa condição, que sempre me facilitou muito no trabalho. Então, por exemplo, meu pensamento é um pensamento é, por imagens. Não sei se vocês conseguem, né, quem está assistindo, quem vai assistir depois, é, capturar isso daí, essa ideia. Eu penso na imagem, eu penso, vamos colocar no exemplo prático do meu trabalho, né? Na minha profissão. Eu penso no animal e eu não consigo pensar única e exclusivamente apenas a patologia, né, dele. Eu penso a patologia, o contexto onde ele está inserido, o porquê daquilo dali, qual é a ligação comportamental, o porquê da resposta fisiológica e metabólica relacionado àquela questão e àquela resposta dele. E o que aquilo pode trazer de malefício e benefício dentro do que eu estou procurando enquanto tratamento, enquanto diagnóstico e por aí vai. E esse é um pensamento clínico padrão, vamos dizer assim, mas onde que entra a arborização de pensamento também além disso, né? Do pensamento, vamos dizer assim, comum dentro da prática da clínica, né, médica. Eu faço conexões com outros casos, então eu busco elementos não só do que a clínica de pequenos animais me fala, uma das minhas especializações é a clínica de animais silvestres, porque eu sempre gostei de desafios, então a clínica de animais silvestres para mim foi sempre um desafio muito grande, porque não é só cão, não é só gato, não é só bovinos, no caso animal de produção, mas são répteis, aves, mamíferos, pequenos mamíferos, grandes mamíferos, primatas, não primatas e por aí vai. Vários tipos de répteis, e para cada um individualmente tem uma resposta metabólica e fisiológica diferente. Então sempre gostei disso. Isso aí me atrai na parte da clínica veterinária. E modéstia à parte, eu me especializei nessa área e tento agir bem. Tem pessoas que agem muito melhor do que eu, que só faz isso da vida. Mas eu uno os conhecimentos que eu tenho da prática clínica e cirúrgica advindo das outras áreas de conhecimento da medicina veterinária e jogo naquele momento, naquele foco, naquele local onde que eu estou ali trabalhando. Enfim. Então, dito isso, né, essa é uma vantagem do pensamento arborizado, é uma vantagem da hiperatividade cerebral dentro da medicina veterinária, com os traços, as características das altas habilidades, né, e do autismo. Então, assim, me trouxe ao longo da vida benefícios. Aí, vamos dizer, como nem tudo são flores, né, sempre tem os seus poréns. Eu tenho alta sensibilidade também, né? Então eu tenho uma hipersensibilidade sensorial, que faz parte do traço do autismo. Mas existe um transtorno, né? Transtorno de processamento sensorial, que eu não sei se eu tenho. Eu não sei se é apenas a questão da sobreexcitabilidade também sensorial, né? Hipersensibilidade sensorial, ou se está relacionada a mais uma situação aí que eu ainda não fui diagnosticado. Que vai levar um tempo ainda para poder ver isso daí. Mas sim, eu tenho hipersensibilidade sensorial, a olfato, visual, auditiva, principalmente auditiva, é, tátil, né? Hipossensibilidade, dependendo do contexto. Então, por vezes é muito fácil fechar um determinado diagnóstico só sentindo o cheiro de como que aquele paciente está presente ali naquele consultório exalando para mim, por exemplo, né? Cheiro da cavidade oral, narina, alguma secreção, da própria urina dele, das fezes, tudo isso tem um cheiro característico, algumas patologias possuem cheiros característicos. Isso um veterinário bem treinado, independente de ser neurodivergente, consegue identificar. Mas para mim é muito forte. Eu consigo chegar num ambiente, sentir o cheiro e falar, passou um animal com possibilidade de tal coisa aqui. Ah, mas né, como que você sabe? Porque eu senti o cheiro. Então tem essa característica que é uma vantagem nesse sentido. A desvantagem é que desregula muitas vezes. E o que é essa desregulagem? Estímulos intensos, constantes, fazem com que sobrecarregue
a minha parte sensitiva, né? Olá, bem-vinda, Janaína, boa noite. Então, faz com que eu me sobrecarregue. Estou falando um pouquinho sobre minha profissão, Janaína, um pouquinho sobre como é ser neurodivergente dentro da medicina veterinária. E então o excesso de estímulo sensorial faz com que eu me sobrecarregue, né? Me sobrecarregue bastante. E, e às vezes é só de sair de casa e chegar no trabalho eu já chego lá querendo ir embora para casa, querendo dormir, né? Porque realmente de fato é muito forte. Então isso é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo, né? Essa hipersensibilidade sensorial. É, uma outra questão da comunicação que eu falei, né? Questão da comunicação. Tudo que eu dou aula, sou professor universitário, tenho um projeto de educação ambiental também na infantil, enfim, desenvolvo projetos que é uma maravilha. Por conta do que eu já falei relacionado ao desenvolvimento, né, das ideias e tudo, eu sou um exímio, modéstia à parte, desenvolvedor de projetos, ideias, faço N conexões, planejo aquilo tudo, estruturo tudo na minha cabeça e a disfunção executiva não me deixa tocar adiante muito desse projeto. Então isso é muito frustrante. Então ao longo da vida foi muito assim. Eu já tive várias ideias muito legais, trabalhei em vários, né, já desenvolvi vários projetos muito legais e não consegui concluir. Então eu digo brincando, falando sério, que eu ainda preciso aprender a ganhar dinheiro na vida, porque eu tenho toda essa parte de conhecimento, enfim, todas essas traças, né, do, da minha condição, né, do transtorno do espectro autista, mas a disfunção executiva me bloqueia, né, tocar adiante muito disso daí, né, muito desses projetos, dessas ideias. E eu tô tendo uma ideia nova, eu sou cheio de ideias sobre como trabalhar melhor essa questão no processo de mentoria e consultoria, como, né, curadoria de conhecimento, mentoria de ideias e desenvolvimento de projetos, e não exatamente desenvolver o projeto propriamente dito, mas ajudar as pessoas nesse contexto, né? Nesse desenvolvimento. Acredito que eu consiga obter algum sucesso melhor nessa parte. Eu acredito que sim. Mudar um pouquinho do foco, né? Da proposta que eu tenho para poder desenvolver. Enfim, e falando da questão de comunicação, né, relação interpessoal. Então, se foge do contexto, mesmo sendo um professor, etc e tal. Boa noite, bem-vindo, Fabrício. Foge, né? Foge do meu contexto, eu me perco um pouquinho. Como assim? Flávio, você dá aula? Dou aula. Você consegue terminar e concluir um semestre? Consigo com uma certa, né, com tranquilidade. Algum aluno que vier assistir depois aqui essa live aqui, pode escrever aí nos comentários, né, a experiência deles. Então eu consigo ter esse raciocínio de início, meio e fim, eu consigo, né, caminhar bem. Eu estou desenvolvendo já minha amiga, já estou já começando a tocar já, né, Vanessa. É, e aí o que é que acontece? Eu mentoria, isso. É, eu já falei, já estou falando, perdi a ideia. Voltei, captei. Então eu consigo início, meio e fim, eu consigo dar aula, eu consigo dentro do meu planejamento, dentro de tudo. Todo semestre eu estou mudando um pouquinho a aula, tentando adequar uma coisa ou outra, mas se foge daquele contexto, se foge do planejado, se foge do que eu me organizo para desenvolver, eu fico tenso. É gatilho para ansiedade. Então eu tenho esse contraponto que eu preciso trabalhar melhor. Saber, e a palhaçaria, eu sou também, além de tudo, eu fiz vários cursos de palhaçaria, né? Fiz um curso de iniciação às artes cênicas também, no Macunaíma, enfim. E isso me ajudou bastante antes do meu diagnóstico, antes de saber que eu era autista, antes de saber que eu tinha outras habilidades, isso me ajudou demais, assim, né? No meu dia a dia, pessoal e profissional. E a palhaçaria é isso, né? É escuta, é o erro, é o limite, é o cair, levantar, então me ajudou bastante nisso. Mas eu ainda trabalho, né? Eu ainda trabalho bastante essa questão em mim, porque se foge do contexto, daquilo que eu planejo, daquilo que eu desejo executar, eu me perco. Eu realmente eu preciso parar,
pensar e reiniciar o processo para conseguir fazer a coisa caminhar de novo, né? Porque senão não vai. Enfim, então, para dizer o que é uma das dificuldades que eu tenho, né, no desenvolvimento, né, das funções, né, que tem a ver com a questão da função aí e disfunção cognitiva. Tenho outros traços, né, vamos dizer assim também, que não me ajudam muito, que é o relacionamento com o outro, quando eu percebo que, e aí pode ter tem um pouquinho também da questão da rigidez e inflexibilidade cognitiva. Quando eu percebo que dentro de um contexto onde eu estou, a resposta não é satisfatória ao ponto de me trazer algum tipo de benefício, eu travo. Eu não consigo, por exemplo. As pessoas me colocam numa saia justa, é, e que às vezes eu tenho dificuldade de olhar no olho da pessoa para poder contra-argumentar, porque eu não consigo raciocinar nesse bate-pronto, pum pum, rápido, né? Não consigo. E eu começo a suar, eu começo a ficar nervoso, e aí a ansiedade, o gatilho de ansiedade mais uma vez, e as pessoas falam assim, tá mentindo. Mas eu não tô mentindo. É a dificuldade que eu tenho dentro dessa questão do olhar, do contra-argumentar e tudo que eu ainda estou trabalhando. Faz parte do traço. Que antigamente eu ficava me cobrando muito, né? Como que você não consegue? Por que você não dá conta? Por que você não consegue, no momento de tensão, sair, conversar, contra-argumentar? E realmente eu não consigo. E é algo que eu tenho que amadurecer mais. Mas é um traço. É mais um traço aí do autismo, né? Enfim. Então, para poder dizer, né, acho que eu já estou falando pra caramba aqui, é um resumo do que foi a outra live, eu falei isso tudo, né, na outra live também, de mais cedo, e, e é para poder fazer uma introdução, na realidade, nesse processo. Eu quero fazer outras lives sobre temas específicos, sobre questões específicas relacionadas à neurodivergência, dependente de ser, né, na minha profissão aí, que é básica, né, que é a medicina veterinária, mas do autismo adulto, que é pouco falado, ainda é muito pouco falado do autista adulto, é muito pouco falado da dupla excepcionalidade, que é a categoria, né, que eu me encontro, de autismo e altas habilidades juntas, né? E tem o TAG, que é um outro transtorno, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e talvez o transtorno de processamento sensorial. Então, deixa de ser uma dupla excepcionalidade ou dupla condição, que também é chamada, para ser uma múltipla condição, né? Ou condição múltipla, né? Enfim, faz parte desse ínterim aí, né? Desse processo. Então, essa é só uma live inicial, é só uma apresentação, e quero contar, né, com vocês aí para poder curtir, compartilhar, e quem assistir, né, depois e tal, me mandem temas, né, façam a sugestão. Olá Pedro, bem-vindo, tudo bem, cara? Boa noite. Chegou no finalzinho da live, cara. É, mas essa é só a primeira live, eu vou fazer outras aí, depois você assiste ela completa. Então me mandem sugestões, me mandem temas, né, para poder passar para vocês, porque são questões que ainda é muito tabu, porque o pessoal fala muito, né, do autismo na criança, no adolescente, depois parece que chegou na fase adulta ainda tem essa concepção que some, melhora, trata. Não, não trata, você nasce e morre. E é mascarado. Então o que acontece é a camuflagem social muito forte. Só que isso traz série de comorbidades, né? Série de malefícios de médio a longo prazo. Até o ponto de pessoas, né, mais idosas, adultas na minha idade, mais idosas, enfim, a desenvolverem realmente transtorno de ansiedade, depressão e outros problemas aí neuropsicológicos, mas a causa básica é um TEA, é uma dislexia, é uma descalculia, é um TAG propriamente dito, alguma outra condição que não é tratada, que não é vista. Então eu quero contribuir, falar para as pessoas que é possível ser adulto, funcional, trabalhar, ter família, dentro da condição e ser uma pessoa, enfim, qualificada para estar no mercado de trabalho, né? Não necessariamente precisa ter dupla excepcionalidade, dupla condição, como é o meu caso. Pode ser só, por que não, né? Tem questão do TDAH também que eu esqueci aquela hora. Pode ser só uma pessoa, que já é muita coisa, autista, e ser funcional.
nível 1, nível 2, nível 3 precisam um pouco mais de apoio, e os níveis de suporte é justamente por isso. O quanto de suporte social que a pessoa precisa para estar na sociedade e convivendo com os outros, né? Mas é possível, óbvio, dentro dos níveis, dentro das condições de cada um, das particularidades de cada um. É isso que precisa ficar evidente, né? Dá para trabalhar isso. E uma das coisas que eu estou começando a desenvolver é justamente essa mentoria, né? Essa mentoria para as pessoas neurodivergentes, mas também neurotípicas, por que não? A gente precisa, ser humano sempre precisa categorizar as coisas, né? Enfim, eu gosto muito do termo neurodiversidade, porque realmente engloba todo mundo. Mas o ser humano precisa dessas categorizações. E a mentoria é para isso, para curadoria de conhecimento, ajudar a desenvolver ideias e projetos criativos e colocar isso na prática. E, por que não, reinserindo e ajudando essas pessoas no mercado de trabalho, no dia a dia, no convívio com as pessoas, no convívio com colegas, né, profissionalmente, relocação profissional. Tenho estudado acerca, né, aí do emprego apoiado, que é para pessoas neurodivergentes. Enfim, então é um leque que está se abrindo aí de possibilidades. Isso tudo para falar que eu estou concluindo a live. Espero que vocês tenham gostado. Quem está assistindo agora ao vivo e quem vai assistir depois dessa live, no seu momento, aí na hora que achar que é válido assistir, que vale a pena. E deixem, reforçando mais uma vez, curta, compartilha, se gostou, e deixem nos comentários temas, propostas de temas para lives futuras aí, tá bom? Muito obrigado para quem esteve presente comigo, agora, mesmo que rapidinho, mesmo que no finalzinho, e mesmo que não tenha acompanhado a live inteira. E obrigado para quem vai assistir, quem assistiu essa live até agora, né? Aí depois que ela concluir. E até a próxima. Valeu, forte abraço para vocês aí, uma boa noite. Tchau, tchau.